Pessoal, então a ideia dessa aula é discutir sobre a aplicação clínica da terapia combinada, que é um conceito que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia da clínica, quando o meu paciente está muito sintomático, muito dolorido, principalmente com relação à tensão muscular. Vocês vão ver que existem poucas evidências científicas do uso dessa técnica dentro da fisioterapia, no tratamento com os nossos pacientes, mas talvez um dos principais pilares científicos em que ela está embasada hoje é para a diminuição da dor, principalmente dor relacionada a tensões musculares. Então, depois do laser e da eletroestimulação que a gente discutiu nas aulas anteriores, para diminuição da dor ou até mesmo principalmente para recrutamento muscular, esse é um dos recursos aí, de uma das modalidades da eletroterapia que eu mais utilizo na minha prática clínica. E aí vamos discutir um pouquinho sobre o que seria terapia combinada para ser aplicado com os nossos pacientes. Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente aí é que terapia combinada é diferente de terapia misturada. O que eu quero dizer com isso? Na terapia combinada, nós precisamos de um aparelho específico que realiza a interação entre a corrente e o ultrassom, tá? Então, a terapia combinada, como eu já disse, é uma interação entre o ultrassom com algumas correntes. Você pode escolher qual corrente você vai utilizar, a gente vai discutir sobre isso ainda mais para frente na aula. Mas o que eu quero que fique claro para vocês nesse slide? Que a terapia combinada não é uma terapia misturada. O que seria isso? Eu preciso de um aparelho, que normalmente é chamado de gerador de pulso, um aparelho que tem o ultrassom associado às correntes de eletroterapia que nós já discutimos nas aulas anteriores. Eu não consigo, por exemplo, pegar um aparelho de ultrassom independente de um outro aparelho de TENS, por exemplo, de eletro, e colocar os dois funcionando ao mesmo tempo no meu paciente e dizer que eu estou atingindo os resultados de terapia combinada. O que eu estou fazendo é uma terapia misturada. Então, para que eu consiga realizar a terapia combinada, eu preciso ter a associação aí do ultrassom com o uso de uma corrente de eletroterapia, e eles precisam interagir entre si dentro do mesmo aparelho. Esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter em mente com relação ao uso dessa modalidade terapêutica, tá? Então, a terapia combinada consiste da combinação do ultrassom com uma corrente elétrica. No caso, pode ser a corrente interferencial, ou o TENS, ou as correntes diadinâmicas de Bernard. Você pode escolher qualquer uma dessas correntes para combinarem os efeitos dela com os efeitos do ultrassom. Qual que é o objetivo de se fazer isso? Você tende a obter melhores resultados terapêuticos, já que você, quando combina os efeitos terapêuticos do ultrassom com os efeitos terapêuticos das correntes, você tende a ter uma amplificação desses efeitos, ou seja, você aumenta a magnitude desses efeitos. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu vou usar o ultrassom lá para efeito anti-inflamatório, eu consigo alcançar maiores efeitos no ultrassom quando eu combino com uma corrente do que quando eu faço ele sozinho. Assim como se eu vou utilizar ali o TENS para analgesia, eu consigo alcançar maiores efeitos de analgesia quando eu combino ele com ultrassom, comparado com quando eu utilizo sozinho. Beleza? Então essa é a ideia, você ter um resultado amplificado à medida que você tem a interação entre esses aparelhos, entre essas modalidades terapêuticas. Beleza? Então é por isso que a gente vai tentar combinar eles aí em alguns momentos durante a nossa terapia, e eu vou explicar para vocês quando que isso é passível de ser realizado. Na Europa, o que é mais utilizado é o ultrassom associado ao CDB. Nos Estados Unidos, o mais utilizado é o ultrassom associado à corrente interferencial. Então, como a fisioterapia do Brasil ela é bem pautada aí na literatura científica das duas regiões do mundo, tanto da Europa quanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil se utiliza os dois tipos de terapia combinada.
Mas o mais comum é você realizar a terapia combinada com a corrente interferencial. É o que vocês mais vão encontrar aí nas clínicas afora. E é assim que eu utilizo no meu dia a dia da clínica, beleza? Quais são os efeitos fisiológicos da aplicação da terapia combinada, então? Você vai ter os efeitos fisiológicos do ultrassom combinados com os efeitos fisiológicos da corrente que você escolher. Então, como eu disse para vocês, como normalmente eu utilizo essa técnica com o intuito de relaxamento muscular, eu normalmente combino o ultrassom com uma corrente de analgesia, como, por exemplo, a corrente interferencial. Quais são os efeitos que nós encontramos quando combinamos essas duas modalidades? Aumento do fluxo sanguíneo, por isso que você tende a ter um relaxamento muscular ali na região que está sendo aplicada a corrente, por conta desse aumento do fluxo sanguíneo, maior chegada de metabólicos ali na região. Isso também faz com que você tenha aumento da permeabilidade das membranas celulares, aumento ali do transporte de íons de cálcio dentro da célula, o que automaticamente está ligado a maior síntese de ATP e aumento do metabolismo celular. Então você tem o aumento da síntese proteica também com o uso dessa modalidade, que nada mais é do que um dos efeitos que já acontecem com o uso do ultrassom. A gente discutiu sobre isso na aula de ultrassom. Assim como você também pode atingir diminuição da dor através da liberação de opioides e do próprio relaxamento muscular que acontece durante a aplicação da técnica. Assim como essa modulação da dor também pode ser encontrar aí uma diminuição através do que a gente chama de teoria das comportas, né? A influência aí dos efeitos dos efeitos aferentes durante a aplicação da corrente. Então, assim, nós temos os efeitos que nós encontramos com a aplicação do ultrassom, aumento da permeabilidade celular, deixa aquela célula mais ativa, né? Dá umas pancadas ali com o ultrassom na célula, aumenta o metabolismo celular e isso automaticamente aumenta a chance de cicatrização do tecido, aumenta a síntese de proteína, a síntese de ATP na célula. Assim como os efeitos fisiológicos relacionados ao uso da corrente, né? Diminuição da dor através da liberação de opioides endógenos, né? As endorfinas lá, que são liberadas no sistema nervoso central dos nossos pacientes, assim como a modulação da dor de forma através do mecanismo periférico, que é o que a gente discutiu aí na teoria das comportas. A partir desse momento, você pode atingir um dos principais objetivos aí com o uso dessa técnica, que é o relaxamento muscular. Então, se fosse para responder essa pergunta aí para vocês, é o que o meu bonequinho está fazendo, né? Para o que utilizar essa modalidade? Principalmente para a modulação da dor associado ao relaxamento muscular. Então, quando vocês forem avaliar os efeitos que essa modalidade terapêutica pode influenciar no seu paciente, pode expor ao seu paciente, você vai ter os mesmos efeitos do ultrassom e da corrente que você escolher acontecendo de forma simultânea. Sendo que, ao mesmo tempo em que você tem a interação entre eles, faça com que esses efeitos sejam aumentados. Você tem uma magnificação desses efeitos. Automaticamente, o objetivo é que essa sua terapia seja mais eficiente do que utilizar simplesmente um desses recursos isoladamente, beleza? Mas eu confesso para vocês que existem poucos relatos na literatura que têm demonstrado, por exemplo, que é mais efetivo você usar terapia combinada para uma epicondilite de cotovelo, por exemplo, seria mais efetivo do que você utilizar simplesmente a aplicação de uma corrente, como, por exemplo, o TENS ou a corrente interferencial. Não existem relatos assim na literatura. É somente o conceito teórico em cima do porquê utilizar a terapia combinada, tá bom? E a partir de agora eu vou demonstrar para vocês aí quais são as evidências que existem na literatura e como que nós podemos aplicar essas evidências aí com os nossos pacientes no dia a dia da clínica. Esse trabalho aqui é um pouquinho mais velho, de 2003, mas ele foi publicado numa revista muito forte na área de dor, que é a PAIN, né? PAIN em inglês significa dor, e é o nome da revista, uma revista que estuda bastante aí os efeitos das modalidades terapêuticas para o tratamento da dor.
No caso desse trabalho, participaram dele 17 pacientes com fibromialgia, dois grupos, eles foram divididos em dois grupos, tratamento e grupo placebo. Para os dois grupos, lembra o que era placebo, né? Quando eu exponho o meu paciente ali a uma atividade, né, a uma modalidade, nesse caso, que seja a mesma modalidade que ele foi exposto no grupo do tratamento, só que normalmente com o aparelho desligado ou com parâmetros que não são os parâmetros ideais para que os efeitos fisiológicos aconteçam. A gente chama isso de placebo, ou quando você faz o tratamento bem parecido no grupo placebo com o que foi realizado no grupo que realmente recebeu a corrente, só que com a corrente desligada, por exemplo, você coloca o eletrodo, passa o gel, faz tudo bonitinho, a gente chama isso de sham, tá? Mas também pode ser chamado de placebo. Então, no caso desse trabalho, eles dividiram os 17 pacientes aí em um grupo de tratamento e a outra metade em um grupo placebo. Os dois grupos passaram por 12 sessões de tratamento, utilizando a terapia combinada, o grupo tratamento utilizando a terapia combinada e o grupo placebo utilizando a terapia combinada desligada, né? Ou seja, não teriam os efeitos ali fisiológicos acontecendo. Eles avaliaram a dor no início, ou seja, na primeira sessão, e o sono na primeira sessão, né? A qualidade do sono na primeira sessão, e na 12ª sessão, no final ali, da exposição ao tratamento, eles reavaliaram. E aí eles encontraram melhora significativa do quadro de dor e da qualidade do sono em pacientes que realizaram que estavam introduzidos no grupo tratamento. Então, a terapia combinada ela foi superior ao placebo para diminuir a dor aí relacionada a tensões musculares em pacientes com fibromialgia, com dor muscular generalizada. Esse outro trabalho aqui, um pouquinho mais novo, de 2012, comparou quantas vezes nós devemos realizar essa terapia para que nós tenhamos resultados significativos. Então, eles pegaram 50 pacientes com fibromialgia, dividiram em dois grupos. Um grupo fazia a terapia combinada só uma vez na semana e o outro grupo fazia 2 vezes na semana. Durante 3 meses, eles avaliaram esses pacientes para dor e sono também, e eles encontraram que não houve diferença entre os grupos. Então, não faz diferença o seu paciente fazer a terapia combinada uma vez na semana ou 2 vezes na mesma semana. É um achado interessante de que mostra que com uma vez na semana você tem os mesmos resultados que 2 vezes. Então, teoricamente, o seu paciente não precisaria ir na clínica mais do que uma vez na semana para você observar melhora. Só que não é um trabalho muito pragmático, né? O que seria isso? Não representa muito a nossa clínica do dia a dia, porque normalmente a gente não vai fazer só isso com o paciente, né? Então, como eu sempre falo para vocês, o uso das modalidades terapêuticas de eletroterapia, elas são muito interessantes quando combinadas com outras, né, abordagens. Então, onde eu quero chegar aqui? Então, se a gente utiliza, por exemplo, a corrente interferencial associado ao ultrassom para melhorar a dor do paciente, em que momento eu vou utilizar isso, né? Antes de realizar um exercício, por exemplo, para já diminuir a dor do meu paciente, ele fazer o exercício com mais qualidade, ou depois ali no final da terapia para que ele consiga ir bem para a casa dele, durma bem naquele dia e fique bem, com menos dor, etc. Então, sempre pensar aí como que a gente pode introduzir essa modalidade no nosso dia a dia clínico, na nossa prática clínica. Nunca se esqueçam disso, tá? E esse outro trabalho é um pouquinho mais novo, de 2018, e ele comparou a eficiência aí da terapia combinada em pacientes que tinham dor na planta do pé, com fascite plantar ou metatarsalgia, que seria a dor ali na cabeça dos metatarsos, ali na sola do pé. Eles avaliaram 17 pacientes com dor na sola do pé, eles só avaliaram os 17, fizeram 15 sessões e observaram que, comparando a primeira sessão com as últimas sessões, você teve melhora na escala visual analógica de dor e através do algômetro, que é um aparelho que você faz pressão ali no paciente na região que ele tem dor,
e você consegue mensurar qual é a pressão máxima que ele suporta numa região que é dolorida. Aí você consegue mensurar o que a gente chama de limiar de dor dele. Então, diminuiu a dor e houve aumento do limiar de dor, ou seja, os pacientes suportaram mais pressão depois do uso dessa terapia aí durante as 15 sessões. O que eu queria chamar a atenção aqui para vocês? É muito importante que vocês saibam interpretar um achado como esse. Esse trabalho não foi um ensaio clínico randomizado. Lembra que a gente discutiu sobre isso lá nas primeiras aulas de eletroterapia? Então, não tem como eu dizer, por exemplo, que a terapia combinada para fascite plantar é melhor do que não fazer nada, porque eu não tive um grupo que não fez nada para comparar os efeitos entre os dois. Eles simplesmente mostraram que a terapia combinada melhora. Mas será que esses pacientes, depois de 15 sessões, vamos supor aí que ele tenha feito fisioterapia todo dia, depois de 3 semanas, será que eles já não poderiam melhorar, mesmo se eles não tivessem feito a terapia combinada? Mesmo se eles não tivessem feito nada? Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente interpreta os achados de um artigo como esse aí. Eles avaliaram pacientes que tinham dor crônica na fáscia plantar, parece ser algo que pode ser utilizado, mas como não tem nenhuma comparação com quem não fez nada, não dá para a gente afirmar que essa melhora da dor e do algômetro foi 100% devido ao uso da terapia combinada, tá bom? Mas é um artigo um pouquinho mais novo aí, eu não conhecia esse artigo, eu fui pesquisar algumas referências novas para conseguir montar a aula para o dia de hoje. Encontrei esse artigo, achei interessante, mas a gente tem que tomar cuidado como a gente interpreta, tá bom? Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês? Que sim, apesar de poucos estudos na literatura que avaliaram a eficiência dessa técnica, ela é uma técnica que parece ser promissora no tratamento de dores relacionadas à tensão muscular, a pontos de tensão miofacial. Então, um paciente que tem o trapézio muito dolorido ali, numa dor de ombro muito tenso, um paciente que tenha uma dor lombar e esteja ali com os músculos da lombar muito tensos, um paciente que tenha uma dor no quadril e esteja com o piriforme em espasmo, glúteo máximo em espasmo, um paciente que tem fascite plantar e tem a dor na sola do pé ali, os músculos da sola do pé todos tensos, um paciente que tenha uma dor muscular na panturrilha, pode ser uma técnica interessante para relaxamento muscular e diminuição da dor. Mas lembra, isso não vai resolver o problema dos nossos pacientes, só vai ser responsável por ajustar um dos sintomas. A gente precisa associar o uso dessa técnica com outras modalidades. Como que a gente aplica no nosso paciente, então? Nós vamos utilizar o ultrassom e precisamos escolher qual corrente que nós vamos utilizar. Você pode escolher utilizar o TENS, a corrente interferencial, no seu modo bipolar, ou as correntes diadinâmicas de Bernard. Todas elas a gente já discutiu em outras aulas aqui anteriores. No caso, quando você utiliza o CDB, você não precisa se preocupar com o fato dela ser uma corrente polarizada. Quando você associa o uso do ultrassom, essa corrente, ela se torna despolarizada, tá bom? Mas é importante colocar bastante gel no ultrassom para que você consiga, em qualquer uma das correntes associadas, melhorar um pouco a condução de energia entre os dois canais de condução, o ultrassom e o eletrodo ali de cada uma das correntes, tá? E aí eu fui procurar na literatura se tinha algum trabalho que demonstrasse se alguma delas tem maior capacidade de gerar analgesia durante a aplicação da terapia combinada. Eu encontrei esse trabalho aqui de 2018, agora sim, ó, um ensaio clínico randomizado duplo cego, ou seja, uma das melhores formas de você realizar ensaio clínico, de você realizar uma pesquisa para avaliar se algo é eficiente no tratamento de alguma patologia. É um trabalho muito bom. O que esses indivíduos encontraram? Eles avaliaram 70 pacientes com dor na cervical, divididos em 3 grupos, tá? Um grupo utilizou ultrassom associado ao TENS na terapia combinada, o outro grupo utilizou ultrassom associado à corrente interferencial, e o último grupo era um grupo sham, ou seja,
passaram pelos mesmos procedimentos dos outros 2 grupos, só que com o aparelho desligado, tá? E todos os 3 grupos fizeram 3 sessões de terapia combinada por semana, durante 1 mês, durante 4 semanas. O que eles avaliaram nesse trabalho? Eles avaliaram os níveis de dor e amplitude de movimento da cervical nos nossos pacientes. O que eles encontraram? Melhora na dor e na amplitude de movimento de inclinação cervical, que é esse movimento aqui, ó, comparados com o grupo Sham. Os 2 grupos, tanto o TENS quanto o grupo interferencial, tiveram melhora dos critérios de dor e amplitude de movimento comparado com o grupo placebo, o grupo que fazia o aparelho desligado. Ou seja, utilizar o TENS e utilizar a corrente interferencial é melhor do que não fazer nada. Os 2 são efetivos em melhorar dor e melhorar a amplitude de movimento da cervical em pessoas que tenham dor cervical. Quando compararam os efeitos do TENS e da corrente interferencial, eles encontraram que o TENS alcançou melhores resultados, ou seja, diminuiu mais ainda a dor no grupo do TENS e melhorou mais ainda a amplitude de movimento no grupo do TENS, quando comparado com o grupo da corrente interferencial. Certo? Então, de acordo com esse trabalho aí, ó, de 2018, um trabalho novo, consideravelmente novo, você alcançará resultados melhores quando utilizar a terapia combinada com o TENS. Mas, se você não tiver a possibilidade de usar o TENS, você pode utilizar a corrente interferencial e você será tão efetivo quanto para melhorar a dor e amplitude de movimento. Também vai funcionar, melhor do que não fazer nada, tá? Então, como que a gente faz a aplicação? Ó, você vai ter ali o ultrassom com o gel, normal, como nós aplicamos o ultrassom aí no nosso dia a dia com os nossos pacientes, exatamente igual, só que a gente vai fechar esse canal, a gente vai fechar ali o canal de aplicação do ultrassom com o uso de um eletrodo. Deixa eu pegar meu laser aqui, ó. Então, ó, o ultrassom com o gel aqui embaixo, e os 2 canais da corrente, o preto e o canal vermelho, que está aqui, ó, eles vão ficar na ponta do mesmo eletrodo. Então, eu coloco a ponta preta no início de um eletrodo e a ponta vermelha no início do outro eletrodo. Passo o gel também, né, porque no caso aqui é um eletrodo de borracha, né, de grafite. Passo o gel ali, coloco esse eletrodo aqui para fechar o canal. O que o paciente vai sentir? Ele vai sentir a corrente aqui, ó, no ultrassom. Ele não vai sentir a corrente no eletrodo. Então, eu fecho o canal, a corrente passa do ultrassom para o eletrodo, do ultrassom para o eletrodo durante todo o tempo da aplicação. Normalmente, o que acontece com a terapia combinada? Como você tem um aumento na magnitude dos efeitos de cada um dos recursos, nós utilizamos eletrodos grandes, tá? Para dispersar melhor essa corrente durante a aplicação. E a corrente nós utilizamos numa intensidade confortável para o paciente. Porque como eu vou ter interação dela com o ultrassom, lembra? Eu vou ter um aumento da magnitude dos efeitos. Então, ela vai ficar o paciente vai ficar mais sensível às mudanças bruscas entre os recursos, tá? O ultrassom que nós utilizamos sempre para tratamento vai ser o ultrassom pulsado. Nunca utilizamos ultrassom contínuo, porque, de novo, como aumenta muito a magnitude do estímulo, o ultrassom contínuo ele pode chegar a queimar o paciente, porque aumenta muito a temperatura do local. Lembra que o ultrassom contínuo aumentava a temperatura, né? E o pulsado não. Então, nós vamos utilizar o ultrassom pulsado. E uma dose 20% menor no ultrassom. Onde eu quero chegar com isso? Lembra da tabela de dose do ultrassom? Se eu queria tratar, por exemplo, músculo, eu tinha que trabalhar ali numa janela em torno de 1 até 1,2 watts por centímetro quadrado. No caso da terapia combinada, se eu quiser utilizar, por exemplo, 1,2, eu vou ter que diminuir 20% da terapia. Então, eu vou usar ali próximo de 0,9, 0,8.
Por que diminui 20%? Porque eu tenho aumento da magnitude dos efeitos. Então, eu preciso respeitar esse aumento diminuindo a dose, tá? Quem manda no tempo de aplicação? O ultrassom. Então, o tempo que nós vamos escolher para aplicar a terapia combinada é o mesmo tempo que a gente escolhe quando utilizar o ultrassom. Depende da área que você quer tratar. Então, se eu vou tratar ali uma área muito grande, eu vou fazer aquela continha do ultrassom lá, né? O tamanho da... Peraí que eu passei sem querer. O tamanho da era, né, da área de radiação, dividido pela área que eu quero tratar. E nós sempre colocamos o ultrassom em cima da região que você quer tratar. A corrente, né, o eletrodo, ele serve só como uma dispersão da corrente. Então, ele fica ou proximal ou distal à região da lesão. Quem fica em cima da região da lesão é o ultrassom. Assim como nós devemos sempre regular o ultrassom antes de aplicar a corrente. Então, a gente escolhe a intensidade do ultrassom primeiro, já começa a aplicar. Depois que definiu a intensidade do ultrassom, por exemplo, 0,9 watts por centímetro quadrado, você começa a aumentar a intensidade da corrente. Se você ajustar a intensidade do choque do seu paciente, que ele está sentindo ali do choque, antes de começar a aumentar a dose do ultrassom, quando você aumentar a dose do ultrassom, ele vai tomar um susto, que ele vai tomar um chocão. Porque, lembra, vai um recurso interagir com o outro. Então, como durante a aplicação do ultrassom o paciente não sente nada, primeiro você aumenta a dose do ultrassom e depois, através da sensação dele com a corrente, você aumenta a intensidade da corrente, tá? Do ponto de vista de parâmetros, como que eu vou escolher esses parâmetros? Vão ser os mesmos parâmetros escolhidos de acordo com o objetivo do uso de cada um das modalidades terapêuticas. Então, se eu for usar, por exemplo, o ultrassom com o TENS, eu vou escolher lá qual é a região que eu vou tratar. Um músculo, beleza. Então, a intensidade do ultrassom tem que ser aquela responsável por músculo com 20% a menos. E se eu for utilizar o ultrassom pulsado, nesse caso tem que ser o ultrassom pulsado que não causa calor. Então, eu posso utilizar ali o ultrassom com 100 MHz e um ciclo de trabalho de uns 20%. Então, e o tempo? É o tempo do ultrassom, depende do tamanho da lesão. Ou seja, os parâmetros do ultrassom eu vou escolher de acordo com o ultrassom. E os parâmetros da corrente de acordo com os efeitos que eu quero durante a terapia combinada. Então, se eu quero, por exemplo, melhora da dor imediata, eu vou escolher uma frequência mais alta ali na corrente interferencial ou no TENS para priorizar a liberação de alfa, endorfina, tudo aquilo que a gente discutiu lá nas aulas de corrente. Eu vou juntar os conhecimentos aqui, tá? E aí, durante a aplicação, então, sempre o ultrassom pulsado, mas antes de você realizar a aplicação, você pode utilizar o que a gente chama de terapia combinada diagnóstica. Para que nós vamos utilizar isso? Para identificar a região da lesão do paciente que está mais aguda, que está mais sensível aos sintomas que ele está referindo, tá? Esse é o objetivo da terapia combinada diagnóstica. Então, o que seria isso? A gente vai fazer montar ali a aplicação da mesma forma como se a gente fosse tratar já o paciente, só que ao invés de utilizar o ultrassom pulsado, nesse caso nós vamos utilizar o ultrassom contínuo, numa intensidade de 0,5 watts por centímetros quadrados, e a corrente interferencial numa frequência, né, numa amplitude modulada de frequência de 100 Hz. E aí você vai começar a passar o ultrassom ali na região da lesão do paciente. Onde ele sentir que a corrente aumenta, um pouco parecido com o que a gente encontrava lá nas técnicas de ponto motor, lembra? Quando ele sentir que a corrente aumenta aquela sensação de choque, aquela região está mais sensível aos estímulos. Então, naquela região é o ponto crítico daquela lesão. É ali que você vai manter o tratamento. Encontrou essa região? Desliga o aparelho
e aí modula ele para o tratamento, assim como a gente acabou de discutir. Ajusta a dose do ultrassom pulsado, ajusta a dose da corrente e realiza o tratamento em cima da região em que, logo após de realizar a terapia combinada diagnóstica, você observou que era o local mais crítico daquela lesão. Isso, então, fazer o diagnóstico proporciona com que você fique trabalhando com o cabeçote do ultrassom sobre a lesão, sobre a região que foi exatamente responsável, que é exatamente a responsável pelos sintomas dos nossos pacientes. Do ponto de vista de contraindicações, nós vamos ter que associar as contraindicações do ultrassom com as contraindicações da corrente. Ou seja, todas as contraindicações para aplicação do ultrassom são as contraindicações da terapia combinada, assim como todas as contraindicações do uso de uma corrente também são contraindicações para a terapia combinada. Então, material metálico é contraindicado. Paciente que tem marca-passo é contraindicado, porque um é contraindicação do ultrassom, o outro é contraindicação das correntes. Beleza? Lesão de pele é contraindicado, porque não dá para ficar passando ultrassom ali. Então, todas as contraindicações ou cuidados que você tem que ter com o ultrassom e com a corrente, você vai ter que ter aqui, porque você vai ter os dois associados no mesmo aparelho, na mesma terapia. Certo? Gostaram?